Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. E a paz do Messias, chamado Cristo e chamado de Jesus. E agora eu convido todos vocês para nós lermos juntos, aleluia, as lamentações do profeta Chorão. O profeta chamado Jeremias, o profeta que pregou, anunciou, evangelizou o povo, seu povo, seus patriotas, e avisou da destruição de Jerusalém e de Judá. O profeta que Deus usou para poder falar com o seu povo. Mas eles não quiseram dar atenção à palavra do Senhor nosso Deus. Eu chamo vocês agora, todos que estão assistindo o vídeo, para nós lermos juntos, e você aí e eu aqui. Abra a sua Bíblia também, para acompanhar juntos. A passagem do profeta Chorão é as lamentações. Homem de Deus que sempre estava ali para levar a mensagem do Senhor nosso Deus para o seu povo, para ser usado, para levar a mensagem. Vamos lá. Capítulo 2 das Lamentações. Deus castiga Jerusalém. Quando ficou irado. Quando Deus ficou irado. Com aquele povo rebelde, desobedientes. Também não é diferente nessa época. O Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas a cidade de Jerusalém, que parecia um céu, o que era o orgulho do povo de Israel no dia da sua ira. Deus abandonou até o seu próprio templo. Porque Deus abandonou o seu próprio templo. É porque ele não habita aonde tem rebeldia, aonde tem ingratidão, aonde tem discórdia, aonde tem contenda. Ele não habita. E no versículo 2, ele diz: sem dó nem piedade, o Senhor destruiu todas as cidades de Judá. E na sua ira, acabou completamente com as suas fortalezas. Ele jogou por terra
humilhados o reino de Judá e as suas autoridades. Versículo 3. Por que ele jogou? Antes de eu ler o versículo 3, eu vou falar. Ele jogou por terra, humilhados, o reino de Judá e as suas autoridades. Por quê? Porque distorciam as coisas, distorciam a palavra do Senhor nosso Deus e não queria aceitá-la, e não queria dar ouvidos, e não queriam acreditar, e não queriam arrepender-se. E não queriam se arrepender. Então o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele vomitou aqueles rebeldes. Ele vomitou-los. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3. Ele rejeitou aquele povo. Ele rejeitou. Versículo 3. No calor da sua ira, Deus acabou de uma vez com o poder de Israel. Quando os inimigos chegaram, ele não quis nos ajudar e ainda se jogou contra nós, como um fogo que destrói tudo ao seu redor. Vemos aqui que Deus ele estava muito irado, se irou muito, porque Deus ele deu a oportunidade, ele mandou o profeta, o seu profeta, anunciar a verdade, pregar a verdade, mas o povo mesmo assim não quis se arrepender, não quiseram acreditar. Então Deus ele disse: agora eu vou descarregar toda a minha ira, todo o meu furor, não vou perdoar ninguém desses rebeldes, desobedientes. Versículo 4. Como se fosse um inimigo, Deus apontou as suas flechas contra nós e com a sua força matou as pessoas mais intimadas do nosso povo. Ele derramou a sua ira como se fosse fogo sobre os moradores de Jerusalém. É assim o que Deus faz. É assim o que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso faz com os rebeldes, com os rebeldes. Porque um rebelde, ele gera outro rebelde. Porque um incrédulo, ele gera outro incrédulo. Porém, no versículo 5, o Senhor é como um inimigo. Ele destruiu Israel, derrubou as suas fortalezas e arrasou os seus palácios, trazendo com isso tristeza e choro sem fim para o povo de Judá. Deus, o nosso Deus, se vingando da desobediência do povo. Versículo 6. Deus arrasou o seu templo como se fosse uma horta e destruiu o lugar onde adorávamos. Ele nos fez esquecer as festas religiosas e os sábados. No calor da sua ira, ele rejeitou com desprezo os reis e os sacerdotes.
Porque mesmo assim os reis ainda mandavam procurar Deus. E o sacerdote ia, mas o Senhor nosso Deus não respondia. Porque estava irado e estava ocupado demais. Estava ocupado, descarregando a sua ira, seu furor, sua vingança contra os rebeldes, desobedientes. Também nessa época não é diferente como no passado. Não é. Deus é Deus. O Senhor é Senhor e nunca mudou e nem vai mudar. Versículo 7. Porém o seu nome é Senhor. De todos e de tudo pode fazer todas as coisas acontecerem com todos os desobedientes, com todos os incrédulos, com todos os rebeldes. Versículo 7. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou o seu templo e deixou que os inimigos derrubassem as suas paredes. Ali eles deram os seus gritos, ali eles deram os seus gritos de vitória, como nós fazíamos nos dias de festa. Versículo 8. O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Jerusalém. Ele fez o plano de destruição e, sem descanso, o levou até o fim. Muralhas e paredes racharam e vieram abaixo ao mesmo tempo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 9. Os portões da cidade estão enterrados no entulho, e as suas trancas foram despedaçadas. O rei e as autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Tudo isso aconteceu e acontece quando Deus avisa, quando Deus manda um mensageiro falar para o povo se arrepender e voltar das suas práticas malignas, das incredulidades, e não querem. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele diz: agora eu faço o que eu quero e ninguém pode me impedir. Não se ensina mais a lei e os profetas não recebem mais visões de Deus, o Senhor. Por quê? O Senhor nosso Deus, muito antes dele realizar o seu plano, ele avisa primeiro. Porque se na realidade o incrédulo, os desobedientes, acreditarem e voltarem para ele com boas ações, boas atitudes, o Senhor nosso Deus diz assim: também me arrependo do que eu iria fazer com eles. Mas nesse caso, não quiseram se arrepender quando o Senhor nosso Deus mostrou os pecados, os erros deles, e eles mesmo não quiseram assim se arrepender. Então o Senhor nosso Deus disse: vou realizar o meu plano. Versículo 10. Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão e em silêncio, em sinal de tristeza. Puseram terra na cabeça e vestiram roupas feitas de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas com a cabeça encostada no chão. Mas o Senhor nosso Deus diz assim: não me adianta mais nada. Ninguém pode me parar. É muito tarde. Porque não fizeram essas ações, não tiveram essas atitudes antes, bem antes de eu realizar o meu plano.
Versículo 11. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo. E porque veio crianças e bebês. E porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Tudo isso aconteceu por causa de um povo sem juízo, por causa de um povo teimoso e sem juízo, um povo desobediente. Até as criancinhas pagaram. Até as criancinhas pagaram por causa de um povo desobediente, incrédulos, rebeldes, que não quiseram se arrepender e voltar para o Senhor nosso Deus, para poder criarem e cuidarem das suas crianças, dos seus bebês, seus recém-nascidos. Por causa da desobediência deles. Se eles tivessem se arrependido e voltado para o Senhor nosso Deus, nada disso o Senhor nosso Deus tinha feito. Nada disso tinha acontecido. As criancinhas não tinham morrido. Não havia choro, lágrimas, desespero, amargura, tristeza. Não havia nada disso se tivessem se arrependido e voltado para Ele. Versículo 12. Essas crianças dizem: mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães por falta de quê? De obediência. Pais e mães nessa época precisam se arrepender, precisam voltarem para poder cuidar dos seus filhos. É vocês que são responsáveis pelos seus filhos e não os seus filhos que são responsáveis por vocês. Até porque são bebês, são crianças, são recém-nascidos. É vocês que são culpados dessas coisas acontecerem. Versículo 13. Jerusalém, querida, o que posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca ninguém sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? Ninguém. Ninguém. Porque o Senhor nosso Deus está agindo. Está agindo e ninguém pode pará-lo. É melhor se arrepender antes. É melhor se arrepender antes, logo, do que o nosso Deus, ele realizar o seu plano. O Senhor nosso Deus se arrepende do seu plano de vingança quando o ser humano se arrepende, pede perdão e volta com boas atitudes, com boas obras, boas ações. Aí o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso diz: também me arrependo do que eu ia fazer com esse povo. Versículo 14. As visões dos seus profetas foram falsas e enganosas, porque o Senhor nosso Deus não falava, nem mostrava mais nada. Estava ocupado demais realizando o seu plano. Se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados, se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras. Versículo 15. Os que vão passando zombam de você. Eles sacodem a cabeça, dão risadas e perguntam: é esta a cidade que era
chamada de beleza perfeita? Aonde está a beleza dela? Aonde está a beleza dela? Aonde está a perfeição dela? É esta orgulho, é esta o orgulho do mundo inteiro? Aonde está o orgulho dela? Aonde está? Está derrubada, está destruída. Versículo 16. Todos os seus inimigos falam contra você e zombam com ódio. Eles dizem: nós destruímos Jerusalém. Chegou o dia que estávamos esperando. Nós vimos tudo o que aconteceu. Somos testemunhas de todas as desgraças, de todas as ruínas, todos os problemas que aconteceu com Jerusalém e Judá. Versículo 17. O Senhor fez o que havia planejado. Ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo. Ele nos destruiu sem dó nem piedade, deixando que os inimigos nos vencessem e se alegrassem com a nossa derrota. Quando pensávamos que o Senhor nosso Deus ainda estava do nosso lado, ele já tinha virado para o outro lado. Já tinha saído do meio de nós. Já estava do outro lado para realizar o seu plano, que estava pronto para realizá-lo. Versículo 18. Que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda ao Senhor, que as suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não descanse, chore sem parar. Levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos que morrem de fome nas esquinas das ruas. Muito tarde demais, muito tarde. O Senhor nosso Deus não vai se arrepender. Não vai, porque ele avisou primeiro, antes de realizar o seu plano. Eles que não se arrependeram, que não quiseram abandonar os seus erros, seus pecados e voltarem para ele. Versículo 20. Olha, o Senhor Deus e pensa, e peça. Olha, o Senhor Deus e peça. Alguma vez tratei alguém assim? Olha, ó Senhor Deus, e pensa, alguma vez tratei alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que profetas e sacerdotes deviam ser assassinados no próprio templo? De jeito nenhum. Por quê? Isso aconteceu e acontece por causa da ingratidão, da desobediência, rebeldia, incredulidade. Versículo 21. Há mortos tanto jovens como velhos, largados nas ruas. Os meus moços e as minhas moças foram mortos à espada. No dia em que ficaste irado, tu, ó Deus, os mataste sem dó
nem piedade. Porque quando tudo estava acontecendo, o Senhor nosso Deus fazendo a limpeza, varrendo todos os obedientes, varrendo todos os desobedientes da terra. Mesmo assim, eles se preocupavam, mesmo assim, correndo para um lado e para o outro, gritando, pedindo perdão, misericórdia, mas o Senhor dizia: é muito tarde. Dei tempo, dei oportunidade, mas vocês não quiseram. Agora acatem com os seus próprios erros. Versículo 22. Fizeste chegar de todos os lados os meus terríveis inimigos, que vieram como se fosse para uma festa religiosa. Ó Senhor, no dia em que ficaste irado, ninguém escapou, ninguém ficou vivo. Os inimigos destruíram os meus filhos, que criei com tanto amor. Irmãos e irmãs, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para a honra e glória de Deus, porque ninguém naquela época quiseram obedecer a Deus, quiseram voltar, quiseram dar credibilidade, quiseram dar ouvidos para Ele e voltar para Ele, porque estavam obstinados à prática da maldade, da desobediência. Então o Senhor nosso Deus disse: vou varrer a terra, vou varrê-los dessa terra, vou tirá-los. Então, não é diferente nessa época. O que o Senhor nosso Deus fez no passado, também pode fazer no presente. Aleluia, glória a Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor nosso Deus. O nome dele tem que ser exaltado e glorificado nos quatro cantos da terra. Isso quer dizer que toda a terra louvem ao Senhor, toda a terra tema e obedeça ao Senhor nosso Deus. Todos os habitantes da terra voltem todos para o Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Fique em paz nessa manhã. Amém. Deus abençoe todos, proteja todos. E que todos venham acreditar na palavra do Senhor nosso Deus e voltarem os desobedientes para Ele. Amém.